Bom dia, pessoal. Na aula passada nós falamos sobre a ginástica artística e hoje nós vamos falar um pouco sobre a ginástica rítmica, que tem uma diferença entre elas que eu vou explicar ao longo do vídeo. Antigamente era conhecida como a ginástica rítmica desportiva. É uma modalidade competitiva que combina os elementos corporais ginásticos e acrobáticos ao manuseio dos aparelhos oficiais, como arco, bola, fita e massas, executado sobre o acompanhamento musical. Ela é um pouco parecida com a ginástica artística, aquela prova de solo, mas ela tem uns aparelhos aí que são especiais dessa modalidade. A prática da ginástica rítmica é orientada em todo o mundo por um código de pontuação elaborado e divulgado pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, e é atualizado a cada 4 anos. Esse código orienta os profissionais sobre os elementos que compõem a modalidade e seus respectivos nomes, símbolos e valores, assim como as exigências que devem ser cumpridas pelas ginastas. A ginástica rítmica é disputada apenas por mulheres. No entanto, é possível que homens também realizem algumas vivências dos elementos dessa modalidade. As competidoras disputam provas individuais ou em um conjunto de 5 ginastas. Para as disputas individuais, o tempo de execução de uma série varia de 1 minuto a 1 minuto e 15, ou então de 1 minuto a 1 minuto e meio. Para as apresentações, em conjunto, deve-se realizar a coreografia entre 2 minutos e 15 e 2 minutos e meio. As apresentações são realizadas em um tablado que mede 13 por 13, ao som exclusivamente da música instrumental. Então não pode ser uma música cantada, entendeu, pessoal? Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os aparelhos da ginástica rítmica. Eu vou começar falando da corda. A corda pode ser confeccionada de sisal, material rústico de palha, ou material sintético. Esse aparelho deve ter aproximadamente 12 milímetros de espessura e seu comprimento varia de acordo com o tamanho da ginasta. Normalmente avalia-se o tamanho ideal da corda, pisando nela com os 2 pés, no meio puxando as extremidades até a altura dos ombros. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o arco, que ele é bem parecido com um bambolê, mas não é. O arco é utilizado nos exercícios, pode ser feito de conduíte. Conduíte é um tubo rígido ou flexível, utilizado em instalações elétricas. Vocês já devem ter visto. Ou madeira ou metal. Ele deve ter entre 80 centímetros e 90 centímetros de diâmetro e pesar no mínimo 300 gramas. Agora eu vou falar sobre o outro material aí, que é a bola. A bola é utilizada na ginástica rítmica, deve ser feita de borracha ou de plástico. Ela deve ter entre 18 centímetros e 20 centímetros de diâmetro e pesar no mínimo 400 gramas. Agora eu vou falar sobre o outro aparelho aí, que são as massas. Trata-se de um aparelho composto de 2 peças iguais, confeccionadas de madeira, borracha ou outro material resistente. A massa é composta de 3 partes. A cabeça, que é a bolinha menor utilizada como pega, o pescoço, a parte alongada e cilíndrica, e o corpo, a parte mais arredondada de maior espessura. As massas devem medir entre 40 centímetros e 50 centímetros e pesar 150 gramas no mínimo cada uma. Essa massa é bem parecida com a galera que já foi em circo aí, a maioria de vocês deve ter ido, parece com um aparelho que o palhaço lá ele faz o malabarismo. É bem parecido, mas é um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês aí na foto. E agora eu vou falar sobre a fita. Todo mundo aí meio que liga a ginástica artística com essa fitinha que as ginastas ficam usando. É essa fita que eu tô falando, que é um aparelho composto de uma parte rígida, feita de madeira, plástico ou bambu, ou fibra de vidro. Ou então outro material resistente de aproximadamente 50 a 60 centímetros, denominada de estilete. É uma parte flexível, feita de cetim, seda ou outro tecido, que deve medir entre 5 metros e 6 metros de comprimento. Sua largura é de 4 milímetros a 6 centímetros. O aparelho todo deve pesar no mínimo 35 gramas. Ele é bem leve. Pessoal, só para fazer um adentro aí, eu estava falando muito sobre a ginástica artística, e no caso é a ginástica rítmica, porque eu ainda tô com isso na cabeça da aula passada que a gente estava falando só sobre isso. Desculpa aí, pessoal. Pessoal, a aula de hoje terminou por aqui. Eu expliquei aí sobre todas as modalidades aí da ginástica. A gente falou sobre a ginástica artística, a ginástica rítmica.
Falamos também sobre os elementos da ginástica e tudo que envolve esse mundo aí da ginástica. Eu vou passar um vídeo para vocês, vou colocar na descrição aí. É só clicar aí no link que já vai direcionar para vocês poderem visualizar tudo que eu expliquei aqui para vocês. E é isso, pessoal. Bons estudos aí, boa aula. Até a próxima aula.